Muito bom dia a todos. Estamos abrindo o segundo dia do Simpósio Internacional de Sinais. É um prazer ter vocês todos conosco. Nós vamos começar agora com o Carlos Holanda. O Carlos Holanda, ele é astrólogo há mais de 30 anos, dando atendimentos e formando outros astrólogos no Brasil e em outros países. Esse currículo está curto, né? É muito mais coisa do que isso. Cansei de corrigir o currículo. Ele é historiador, ele mexe com cartoon, ele é professor universitário, várias outras coisas. Mas, enfim, depois você pode complementar. O Carlos Holanda, ele vai, além do que, foi meu mestre. Tá? Agora é ele que está dando aula para mim. A gente combinou tudo isso. Ok? Vamos lá. O Carlos Holanda vai falar sobre ciclos planetários e derivações do signo solar, um método para previsões. Método que permite fazer previsões diretas e coerentes, atingindo indivíduos e grandes grupos. Bom para suporte em astrologia mundial, comportamental e para relacionamentos e empresarial. E ainda pode ser aplicado em grandes mídias para textos elaborados de horoscopia. Prazer estar apresentando aqui Carlos Holanda e tenham todos uma boa palestra. Só enfatizo para que deixem os celulares em modo avião, modo silencioso, etc., para que todos possam aproveitar a palestra. Boa palestra. Bom dia a todos, obrigado. Bom, primeira coisa, obrigado por estarem aqui às 9h30 da manhã, né? Depois de terem passado um sábado no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. Muita gente deve ter ido para a farra ontem, com muito gosto, muita legitimidade, parabéns. Mas obrigado por estarem aqui presentes para assistir uma coisa que pelo menos, no mínimo, tem alguma controvérsia no meio. O material que eu vou apresentar aqui, na verdade, antes de ser uma palestra, ele é um mini curso, um microcurso. Resolvi trazer um material que é para todo mundo sair daqui usando. Eu costumo fazer isso. Mas dessa vez é um curso mesmo que eu tirei pedaços e coloquei aqui só o que é essencial, o núcleo dele. Tá? Então, testei aqui o tempo, em 1 hora dá pra gente, 50 minutos, dá pra gente trabalhar com o que tem aqui. Qualquer dúvida depois é só entrar em contato e a gente troca figurinhas mais tarde. Mas isso aqui é um método que se divide entre várias formas de aplicação, que é o que eu chamo de mapa solar. Cada um tem um jeito de chamar mapa solar, uma técnica diferente. Cada um faz uma técnica diferente e chama de mapa solar. Eu vou aqui demonstrar o que é isso. E ele pode ser aplicado em 3 diferentes situações que eu também vou demonstrar. E aqui eu dei um nome mais pomposo, mais bonitinho, que são as derivações solares. E há esses 3 tipos de derivação do Sol para a gente trabalhar. Na verdade, é um método que é multifacetado, que você pode usar como meio compensatório quando há falta de horário. Tá? Quando você não tem condições de acessar o horário de nascimento de alguém, quando você não tem condições de acessar o horário, quer fazer uma pesquisa e não tem o horário de um evento que já se sabe que vai acontecer, como por exemplo a posse presidencial, no dia 1º de janeiro, não se sabe exatamente qual é o momento em que vai rolar a colocação da faixa, Então, é uma forma de você estimar, você pré-estimar esse momento e, pasmem, depois de eu ter testado muitas vezes, é um método que ainda está em experimentação. Vale dizer que eu estou experimentando isso há 20 anos, contados, literalmente. Tá? E nesses 20 anos, poucas vezes eu fiquei insatisfeito. Eu estou sempre contente com o resultado. Então eu vou colocar, na verdade, uma semente, que é quase que uma minhoca na cabeça de cada um, para todo mundo começar a pensar e ver o que dá. Vocês vão ver que dá para usar em ocasiões bastante particulares, não dá para usar o tempo todo, mas é um método complementar. Essa que é a grande questão. Tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui a coisinha, já estava eu habituado a dar a coisinha aqui. Então, olha só, são esses 3 diferentes métodos que, na verdade, quando a gente usa um mapa
cujo horário é desconhecido, puxa, como é que a gente vai fazer um mapa cujo horário é desconhecido? Quantas pessoas aqui já devem ter passado por uma situação em que a pessoa chega e fala assim, eu fui adotado. Ah, você sabe pelo menos a data que nasceu? A data pode ter sido no dia tal ou na semana seguinte. Tá? Puxa, você não tem condição nem mesmo de corrigir o horário com uma faixa de tempo tão ampla entre uma coisa e outra. E aí, o que faz? Qual é a solução? Tem duas. Uma é você fazer uma consulta de astrologia horária para a pessoa, tá? Que a astrologia horária independe do horário de nascimento do indivíduo. Você pode fazer a resposta a questões que o indivíduo venha a fazer, ou ainda, analisar a qualidade de um momento em que a pessoa chega no ato da consulta, porque você sabe de antemão o que a pessoa está trazendo para você. Ela traz para você, sabendo disso ou não, diferentes questões. Essa é uma das maneiras possíveis de você analisar um mapa sem ter esse dado tão importante, tão fundamental, que é o horário de nascimento. A outra maneira, né, diante dessas situações em que a gente não tem esse recurso, é isso que eu vou mostrar aqui. Tá? Nem todo mundo usa, só os meus alunos usam, tá? Quem assistiu aula comigo, especialmente as aulas online. Né? E é uma coisa que eu desenvolvi, mas que eu não sou o autor disso aí, isso já existe há muito tempo, eu só reelaborei. Tá? Infelizmente isso aí não é by Holanda. Tá? Eu costumo fazer coisas by Holanda, mas enfim. Então esses métodos, né, tem 3 aplicações. Uma é para... Opa, volta. Tá aqui. Uma é para publicações populares, né, que você faz aquelas coisas, né, publicação de conteúdo para a internet, para revista, publicação que qualquer pessoa leiga ou até profissional pode usufruir. E paz, poxa, esse cara vem para um simpósio falar de horóscopo? Sim, a astróloga que mais ganha dinheiro no mundo com horóscopo, a Susan Miller, ela utiliza este método. Ela faz exatamente isso. E ganha muito bem. É a astróloga que mais tem público no planeta. Podem procurar. E antes que alguém me pergunte, poxa, você faz horóscopo? Não, eu tenho uma birra danada com horóscopo. Tá? Mas a gente tem que tirar o chapéu porque determinadas formas de uso da técnica funcionam e muito bem. Você pode analisar o conteúdo, se o conteúdo for um pouquinho mais denso, tiver um pouquinho mais de espaço para o astrólogo produzir aquilo, vai sair uma coisa muito boa. E olha, eu tenho uma parceira, que é a Márcia Matos, que adora esse tipo de coisa, e ela teve um contato com a Susan Miller, vocês vão até ver um slide que tem a Susan Miller aqui, pessoal, né, vindo num evento nos Estados Unidos, foi conversar com ela, e na hora que ela foi conversar, ela pegou o aplicativo de celular e olhou, analisou na hora. E o que estava escrito lá era assim, você vai encontrar com uma pessoa que serve de referência para você, não sei o que, exatamente o que estava acontecendo na hora do almoço dela. E com isso, sem horário, só considerando o sol. Tá? Então, se a coisa for feita direitinho, utilizando a arma principal do astrólogo, que é a sintaxe, porque a astrologia é uma linguagem, entre outras coisas, né? Pode ser uma ciência, pode ser uma arte, mas antes de tudo, é uma linguagem. Toda linguagem tem sintaxe, que você vai ter que concatenar os símbolos ou os dados de que você dispõe para poder fazer alguma coisa fazer sentido. No fim das contas, o que vale é você saber fazer sentido com os dados que você tem, sejam eles muitos dados ou poucos dados. Para falar a verdade, excesso de dado dá problema. Se vocês pegarem, por exemplo, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, aí coloca Quiron, Lilith, estrelas fixas, Ceres, o resto dos asteroides, Eris, o que mais? Inventa mais algum ponto médio, né? Pendrive, coloca alguma coisa ali no meio e bota todos os aspectos, inclusive os menores. Você vai ter um mapa todo preto, um borrão preto, que não vai fazer sentido nenhum. Você vai ter uma dificuldade tremenda de colocar ali. E às vezes, ser minimalista pode te ajudar a orientar melhor. A outra coisa que esse negócio aqui de cima faz, né? O que o consumidor de texto astrológico mais rápido, aquele mais popular, que não entende de astrologia, é fazer o próprio agendamento. Você pode ensinar as pessoas a fazer isso. Essa minha birra que eu tenho, meio assim com horóscopo, né? Não sou contra, né? Mas também não sou um entusiasta. Mas essa minha birra, ela tem que ter uma relativização, porque
Se você aprender a fazer esse método, você pode tornar todo mundo hábil a pelo menos fazer um mínimozinho de agendamento, um planejamento. Você pode ensinar outras pessoas a fazer. E se de repente está faltando um dinheirinho aí na caixa, você pode fazer conteúdo para site. Tá? Isso aqui é o mínimo que essa técnica faz, mas ela faz muito mais. O segundo ponto é isso aqui, que é o motivo de eu ter trazido a coisa para cá, tá? Que é recursos humanos. Em situações de recrutamento e seleção, a gente muitas vezes tem aquela situação em que o recrutador, coitado, ele gosta de astrologia, ele sabe que a astrologia funciona, ele estuda astrologia, mas ele fica diante do sujeito e da regra da empresa que não pode ficar pedindo horário de nascimento. Imagine, você chega naquela situação em que assim, data de nascimento, tal, eu nasci em 30 de abril de 1953, tá, horário de nascimento, como? Horário, preciso do seu horário, mas eu não sei o meu horário, eu era muito novo quando eu nasci. E a pessoa teria que procurar a certidão de nascimento. Então é dificílimo você ter uma condição dessa. Sem contar o fato de que a maioria das empresas, né, não tem pessoas, todas elas simpatizantes de astrologia, não vai ser uma coisa fácil. Então você vai estar numa situação em que precisa de um recurso a mais para trabalhar. E esse material, ele serve para você identificar as tendências que vão levar o sujeito a optar por determinadas atitudes, comportamentos que você pode, como recrutador, orientar dentro da empresa. Tá? Você tem vocação para isso, tem vocação para aquilo. Ele chega a um determinado ponto, ele não chega a tudo. Gente, tem que levar em conta que falta o horário. Tá? Mas ele ajuda muito, e eu vou demonstrar, eu vou trazer, vou pegar pelo menos um, se der, pelo menos dois, né? Um, com certeza, ou dois, se der tempo, voluntários aqui na plateia. Já tem uma, já aqui antecipadamente. Você é Ariana, você já se antecipou? Pois é. E a terceira coisa é isso aqui, que é sensacional, porque isso é uma coisa muito discutida até mesmo pelo André Barbeau, naquele clássico livro de astrologia mundial dele, e ele vai usar uma coisa muito próxima disso, que é uma análise através de megatendências em astrologia mundial, usando uma terceira forma de aplicação do conceito. Então são 3 formas aqui que eu vou passar rapidamente para a gente entender. Então, ó, as publicações populares, elas começam, a origem é um pouco mais antiga do que isso, tá? Mas a origem que a gente tem desses usos de mapas, considerando apenas o Sol, né, a horoscopia de jornal, de publicações populares, começa lá em 1930, no jornal Sunday Express, britânico, esse jornal, com um trabalho, com textos de um cara chamado Cheiro, né, que a gente fala Cheiro, mas é Quiro, tá? Quiro porque ele era quiromante. E esse cara era um astrólogo muito famoso, era um médium, um vidente, tal. Ele parecia o Walter Mercado, só que de terno e gravata, sem, né, maquiagem. Mas ele era um cara sério. Então ele era muito cogitado para fazer esses tipos de coisas dentro das mídias, porque ele era o astrólogo querido da alta sociedade. Ele não podia, naquela época, continuar produzindo os horóscopos e os textos populares de jornais. Mas aí surgiu um cara que trabalhava com ele, que era o Richard Naylor. Tá? Isso aqui, inclusive, é um trabalho que ele produzia lá nos anos 30, né? Suas estrelas e tendências para todos, e esse aqui, as predições das estrelas de nascimento, em um disco daqueles de 78 rotações. O pessoal ouvia, o que a gente ouve hoje em podcast, o cara fazia isso com um disco de 78 rotações, tinha que ter vitrola. Tá? E isso aqui é um desses discos. Então foi o Richard Naylor que fez o primeiríssimo horóscopo que saiu em um jornal com aquelas coluninhas, aquelas coisinhas assim. Você, Ariana, você hoje está irritada. Até parece que a Ariana não está irritada em algum momento. Né? Você, virginiana, não seja tão cuidadoso com os detalhes. Né? Imagina, você... o horóscopo, a minha birra com o horóscopo é a mesma birra que muitos cientistas têm com a astrologia inteira, porque julgam que a astrologia inteira é horóscopo. Mas assim, porque você pode pegar 12 bobagens, não estou dizendo que o horóscopo seja bobagem, atenção, mas você pode pegar 12 bobagens, se for um experimento que até o Carl Sagan na série Cosmos antiga mostrou ali, dizendo que comprovou que a astrologia era bobagem, né?
e mostrando assim, olha, tem 12 bobagens aqui, vou distribuir aleatoriamente numa turma, todo mundo diz, nossa, está batendo comigo. Aí vai para outra turma, embaralha aquilo, redistribui de qualquer jeito para outra turma, e todo mundo, olha, também bateu. Quer dizer, o que vale para o ar, vale para o peixe, vale para o aquário, tá? Mas isso aí é você querer, né? Você tem percepção seletiva. Existe esse fenômeno psicológico. A percepção seletiva é porque você quer ver aquela coisa, você vai dar um jeito de ver. Você vai dar um jeito de ver. A gente tem que tomar um cuidado imenso com essa coisa na hora de fazer uma análise astrológica. Então é por isso que alguns horóscopos mal feitos ganham sucesso, ganham relevância. Mas tem muito horóscopo muito bem feito, muito bom. Tá? Eu, infelizmente, com a minha teimosia toda, eu tive que tirar o meu chapéu. E olha que eu sou teimoso pra caramba, quem me conhece sabe disso. Eu sou resistente para mudar de opinião com um negócio que eu não posso comprovar. Eu tenho que comprovar. Então, esse negócio, ele começa desse jeito, bem feito, com bastante material. A coluna era relativamente grande em relação à maioria das colunas que a gente tem. E é usando essa técnica que a gente vai ver. E aqui, eu já tinha falado da Susan Miller, essa aqui é a Susan Miller, né, famosérrima. Então, ela está usando essa técnica com esse sucesso todo justamente porque ela está fazendo duas coisas. A grande genialidade da Susan Miller não é o fato dela ter inventado a técnica, ela não inventou para começo de conversa, mas é o fato de que ela é excelente administradora, excelente, tem uma cabeça de marketing espetacular, ela é uma mulher inteligentíssima. Tá? Ela foi uma das primeiras a ter essa visão de colocar isso à disposição e o uso correto da técnica com o uso correto da sintaxe. Ponto final. Essa é a genialidade da Susan Miller e, novamente, tirando o chapéu para ela. E é por isso que ela faz tanto sucesso. E aí eu vou exortar a todos que, em algum momento, tentem experimentar isso, vocês podem se transformar em Susan Millers. Todo mundo vai poder fazer isso se estudar direitinho a sintaxe. O problema é, de novo, a sintaxe. O problema não é a técnica. Sabe por que é a sintaxe? Sabe por que é o contexto da leitura? Porque se não fosse isso, a astrologia védica não funcionaria, ou a nossa não funcionaria, a astrologia chinesa não funcionaria, tá? E funciona. Quem já fez mapa astrológico com a astrologia chinesa fica de boca aberta, porque bate direitinho com o nosso. Ou ao contrário, o nosso que bate direitinho com o dele. Quer dizer, relativiza isso porque a sintaxe e a concatenação, o entrelaçamento dos fatores é fundamental. Vocês vão entender por que eu estou insistindo tanto nessa coisa na hora que eu demonstrar. Tá? Porque a gente está acostumado a ver mapa com ascendente, casas, tudo bem posicionadinho, com sistema de casas adaptado e tal. E esse aqui não faz isso, ele bota casas iguais a partir de um determinado ponto que eu vou mostrar. E mesmo assim, com o entrecruzamento dos dados, a gente chega num resultado que fica, mas não é possível, isso não era para funcionar. Bom, em astrologia tem um monte de coisa que não podia funcionar. A progressão secundária é uma delas. Não podia, porque não é uma coisa física que está lhe acontecendo. É uma coisa física que lhe aconteceu pouco depois de você ter nascido, 1 mês, 2 meses antes, 2 meses logo depois. Então é incrível como tem coisa que não podia funcionar e quando você olha, fala, mas eu estou constatando que funciona. Presta atenção na constatação. Tá? Então, vamos trabalhar aqui também com esse conceito de derivação por signo, derivação por posição do Sol. Eu vou demonstrar aqui o que é também. E um pouquinho sobre trânsitos lentos e rápidos, sobre esses métodos de construção derivativos. Então, vamos lá. Quais são esses métodos? O primeiro é usar o grau zero do signo solar. Né? Vamos supor, você tem o Sol em que grau? 19 de Libra. Você tem o Sol, ela tem o Sol em 19 graus de Libra. Utilizar o grau zero do signo solar significa colocar o grau zero de Libra e o Sol dentro da casa 1. E todo o restante do mapa é distribuído dessa forma, em casas iguais. Tá? Que é esse aqui que a gente faz em publicações populares. A única diferença das publicações populares é que a gente só vai considerar a posição do Sol dentro do signo, tá? E talvez no decanato, vai considerar uma coisa assim, e projetar o que está transitando em direção a esse Sol. Vai apagar o resto, tá? Que é o que está ali. Outra coisa são as derivações do grau do Sol. Aí é um outro detalhe, um pouquinho mais apurado. Tá?
derivações do grau do Sol, que é o que eu estou chamando aqui de mapa solar, que é esse que eu uso muito em aconselhamento para quem faz recrutamento e seleção. Quando você faz derivação do grau solar, ela que tem o Sol a 19 graus de Libra, você vai colocar o Sol no grau 19, né, e vai transformar esse grau 19 no ascendente. E todas as casas decorrentes disso, vocês vão ver o desenho, são no grau 19 dos signos subsequentes. É tudo igual, tudo casa de 30 graus. É um sistema de casas iguais. Que, aliás, outra recomendação bacana como um parênteses, quem vive em latitudes muito altas, eu conheci uma astróloga que me convenceu também, eu estava fazendo um trabalho em Portugal, e a astróloga mora na Finlândia, é a Poema Querubim. E ela mora na Finlândia, é casada com um finlandês, e faz o mapa de todo mundo. Ela dizia que tinha uma dificuldade imensa em usar sistemas de casas tradicionais, as montanas, campanas, plácidos, etc. E quando ela passou a usar sistema de casas iguais, ela resolveu o problema, porque funcionou muito melhor. Porque você eliminou aquela quantidade imensa de signos interceptados. Tem gente que tem 2 signos interceptados, quase 3. Tem gente que tem casas assim de 2, 3 graus, dependendo da latitude em que nasceu. Então fica muito mais difícil você trabalhar. E quando ela equalizou tudo, ela teve uma facilidade imensa de trabalhar e as pessoas deram um feedback muito positivo. Tá? E, aqui, volto a dizer, é uma proposta de experimentação. E a experimentação é que vai fazer você ter um conhecimento genuíno, mais sólido. Enfim, esse negócio aqui que é o grau, é o derivações do grau do Sol, vai fazer você trabalhar. E aqui o que eu estou chamando de zodíaco natural para fazer especulações em astrologia mundial. Olha que eu usei o termo especulações, não estou dizendo que você vai prever como se, meu Deus, fui iluminado por Deus e acabei de ver uma coisa. Não, você vai especular. Em astrologia mundial tem muito isso, né? Claro que as nossas especulações atingem um grau de acerto, de precisão muito bons, de acordo, outra vez, com a sintaxe, a bendita sintaxe, né? Mas aqui tem gente que, eu conheço um astrólogo de Brasília, muito bom por sinal, que denomina o que eu estou chamando de zodíaco natural de zodíaco zenital. Segundo ele, você está olhando para o zênite, coloca os signos todos certinhos, de 0 de Áries, sempre, né, começando o zodíaco, até o 29 de Peixes, como natural. Você não troca a posição dele de jeito nenhum, independentemente do Sol ou dos outros planetas estarem em outras posições. Tá? São esses 3 fatores que a gente usa aqui. Por exemplo, agora sim, vamos demonstrar. Esse aqui é o mapa do início da palestra, 9h30, tá? 9h30 da manhã, o Sol está em 19 de Escorpião, está ali. Tá? O ascendente está em 22 de Capricórnio, com Plutão em cima do ascendente. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Olha o que é o grau 0 do signo solar que eu tinha mencionado antes. Aqui, em vez do grau correto, você coloca o grau 0 aqui, né? O Sol está aqui, ó, 19 graus, Sol de hoje, né? De agora. Cadê o ascendente? O ascendente some. Aqui no caso, eu só projetei ele aqui, né? Mas enfim, eu poderia não colocar grau de ascendente nem nada. Tá? É assim que o mapa vai ficar. Esse é o mapa original, com horário, e esse aqui é o mapa com o grau 0 do signo solar. Perfeito? Ok? Então vamos passar adiante para ver. E aqui eu fiz uma experiência rápida. Eu projetei trânsitos para alguns dias, né, um mês depois, praticamente um pouco mais do que um mês, a partir de hoje, para 14 de dezembro de 2018. Né? Então, um mês à frente está aqui. Então, por dentro está o mapa com o grau 0 do Sol, né? O grau 0 aqui do signo solar, e aqui por fora os trânsitos que eu projetei para essa data de 14 de dezembro. Notem que há uma relevância muito grande dos trânsitos de planetas rápidos, que é o que o horoscopista, bem consciente, vai saber fazer, vai saber usar. Aqui, por exemplo, eu estou usando todo o mapa, né? O horoscopista vai eliminar tudo isso. Aqui ele vai dizer assim: Escorpiana querida, você que nasceu no 2º decanato de Escorpião, você está com a Lua fazendo um trígono com o seu Sol. E é uma coisa muito harmônica, porque pode proporcionar para você o amor. A Lua está em Peixes, o amor romântico.
o amor romântico à luz de velas, num restaurante maravilhoso, no Mirante, em Copacabana. Tá? Então, mas o que você está falando desse jeito curioso e meio brincalhão, funciona. Funciona. Testem vocês mesmos. Aliás, vou dar uma dica aqui bacana para vocês. Tem aplicativo de celular que você pode usar para fazer isso, e tem um muito bom, que esse aqui que eu estou usando, é o SolarFire. Até onde eu conheço, é o melhor de todos. Tá? Mas você pode usar uma versão para celular do SolarFire chamada AstroGold. Esse aqui, que quem puder ver depois, é um amarelinho, que faz tudo isso. Inclusive, você pode selecionar o sistema de casas para poder usar essa técnica muito bem. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como é que isso aqui pode funcionar, é assim que na publicação popular você faz. Você vai retirar todo o restante, vai considerar só o Sol e as posições. Essa mesma pessoa, tá? Essa mesma pessoa, na verdade, esse mesmo conjunto grande de pessoas que tem o Sol no segundo decanato de Escorpião. Vou abrir um outro parênteses. O decanato que eu estou usando não é aquele decanato baseado nas triplicidades planetárias, nas triplicidades de signos, né? Não é isso. Eu estou usando o decanato do sistema caldaico, que de tanto eu aplicar, tá, dentro da lógica, da sintaxe que eu uso, o caldaico sempre funcionou melhor. Tá? Pode ser que o outro para vocês funcione melhor, mas esse aqui eu recomendo. Então, se você for utilizar, lembra isso, porque no segundo decanato de Escorpião, tá, vocês têm aqui, ele é governado pelo Sol, o terceiro governado por Vênus, tá? Um pouquinho diferente. Então dá essa diferença. Se você for fazer uma predição assim, genérica, popular, utilizando decanatos, tente experimentar o conceito caldaico, porque ele é o mais, não só o mais tradicional, como assim, até onde eu pude experimentar, e eu experimentei muito, tá? Foi o que mais se provou correto, mais bateu direitinho, inclusive experimentei comigo também. Tá? Mas esse caso aqui, olha, um conjunto grande de pessoas que vai ter o Sol nesse decanato, tá? Já estamos generalizando, vai ter também o Urano ali prestes a entrar na casa 7. Olha aqui, ó, se a casa 1 é aqui, né? A casa 7 está aqui em Touro, não é isso? Pois é, o Urano, inclusive, já deve ter dado uma resvalada lá na casa 7 dessa pessoa, quando ele chegou em Touro e depois retrogradou, atualmente está em 29 de Áries, vai voltar para Touro logo logo, tá? E o que acontece quando o Urano entra numa 7ª casa de um mapa com horário? Me digam aí. Assim, casamento balança, você faz associações com associações, tá? Você tem uma tendência a ter parceiros que têm comportamento descontínuo, doido, né? Doido de pedra, né? Que parceiro que vai estudar astrologia é doido, não pode ser normal. E há uma necessidade maior de espaço entre os parceiros, há uma necessidade maior de que, para que a relação se mantenha nos próximos cerca de 7 anos que Urano vai transitar ali, essa relação tenha como base não a cama, não o sexo, não o desejo, não o contrato, mas um outro tipo de contrato, que é aquele da ideologia, de que vocês tenham uma percepção de mundo muito parecida. Quem assistiu aula comigo já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, que eu uso isso como clichê. Mas é assim, eu já estou tão de saco cheio dessa vidinha, eu queria tanto virar médico sem fronteira, meu Deus, eu te amo, o outro. Se o outro disse isso, ele tem uma ideologia próxima. Você vai uranizar o relacionamento. O eixo norteador do relacionamento não é o simples afeto, que já é bastante coisa, mas é o eixo ideológico, é aqui que eu vou fazer um serviço para a humanidade. Então, é claro que eu estou usando uma caricatura também, mas se o casal tem isso, a tendência é se fortalecer o relacionamento. Se não, meu amigo, vai aparecer fulano, beltrano, ciclano, né? Tem muita facilidade de você ver a relação que está sólida balançar um pouco, ou pelo menos se reciclar totalmente. Tá? Então essas mesmas pessoas com esse conjunto aqui, elas vão passar por isso. Tá? Vão ter uma tendência primária a passar por isso. Em segundo lugar, vão ter tendências primárias, aqui com tantas coisas transitando na 5ª casa hipotética dela,
a lidar com pessoas mais jovens, a fazer alguma coisa mais criativa, a se divertir um pouco mais. Nos 2 dias e meio que a Lua passar por aqui, na quinta casa, a pessoa provavelmente está namorando mais, se divertindo mais, fazendo uma marca, mandou fazer um cartão de visita novo, né? Vai fazer um vídeo no YouTube que fala, cheguei, né? Aquela coisa assim que chama a atenção. Marte aqui na quinta casa, você pode estar tendo um filho ou uma filha que está te dando um trabalho que não é brincadeira. Se está um pouquinho mais do que adolescente, está namorando muito, né? Está assim, fogosa a pessoa, né? Se não está dando problema na escola, está brigando com os amiguinhos, está peitudo, está topetudo com os pais. Isso é uma tendência genérica. De qualquer jeito, se você considerar que isso aqui é um trígono com esse Sol, você pode também estar iniciando uma prática esportiva. Olha só quanta coisa você pode extrair dali. Isso é um horóscopo. E, pasme, se alguém tiver o grau, alguém já fez aniversário ontem, hoje aqui, não? Fez? Tá sentindo alguma coisa disso? Um pouco, né? Pois é, também. Quando analisar isso com calma, você vai ver. Tá? Você deve estar, inclusive, mais místico nos últimos meses. Né? O Netuno está... Aliás, tem que estudar mais essas coisas. Você vai ver como é que vai ficar mais fácil. Oi? Começou a astrologia agora. Olha o Netuno aqui fazendo trígono com o Sol, né? Com o Sol tem essa variação, essa folga, né? E o Urano ali que vai fazer uma oposição com a casa 1. Tá enfatizando o Urano. Vocês sentiram como é que pode funcionar a coisa? Agora, tem outras maneiras. O elemento recursos humanos. Como é que a gente pode ter uma ideia de comportamento e habilidade se você não tem um ascendente? É muito fácil você fazer, quem está hábil com a astrologia vocacional, entre outras formas de análise, vai sentir que tem uma facilidade de chegar às vocações analisando, entre outros fatores, ascendente, as casas materiais, né, 2, 6 e 10, um pouquinho da quinta casa, porque vai mostrar a sua identidade reiterada. Então você consegue delinear as vocações do indivíduo. Eu falo vocações no plural porque não tem uma só. Tá? Mas sem horário, como é que vai fazer? Pasme, essa coisa funciona do mesmo jeito, a questão é a concatenação dos símbolos. E a gente vai fazer com bom índice de acerto, sempre sabendo que você não tem o dado principal, que é o ascendente correto. Tá? E passar aqui para frente. Esse é um exemplo, ainda com o mesmo mapa do horário da palestra. Tá? Aqui, ó, você vai, em vez de colocar o grau 0, né, o grau 0 aqui no 0 de Escorpião, você vai colocar no grau do Sol. Olha, esse aqui que eu falei que é o mapa solar. Ó. 19, 19, 19, 19, em cada grau, cada casa. Então, você tem ali, com a data de nascimento, sem saber o horário, uma posição de planetas em casas que não correspondem a uma casa com horário, mas é incrível como é... Tem um dado aqui que eu vou mostrar que vocês vão ficar bobos. É incrível como é que bate na concatenação. E aqui é o seguinte, se fôssemos fazer um mapa com uma pessoa aqui, com esses dados aqui, o ascendente estaria em 22 de Capricórnio. Não tem nada a ver com Júpiter na primeira casa. E se você de repente souber dela, que ela mesma viaja muito, que ela estuda muito, que ela gosta de fazer pós-graduação, que ela está o tempo todo procurando algum tipo de guru, ou se ela fala assim, não, eu não faço nada disso, eu faço yoga, eu já fui para a Índia 40 vezes. Olha o Júpiter aqui na primeira casa. Aí você diz assim, não, mas isso é especulação, porque você acha que a coisa tem que ser assim. Então vamos ver se o negócio funciona mesmo ou não. Esse aqui é um exemplo de um cliente. Tá? É um jovem de 32 anos de idade, que ele é um artista daltônico, ele pinta quadros e é daltônico. É um historiador da arte, é um pesquisador, a esposa dele é professora e ele viveu em várias cidades no Brasil e vive agora no Espírito Santo. Tá? Esse cara aqui, se você olhar bem, vamos começar aqui pela esposa. Onde é que está a esposa no mapa? Depende, né? Alguns vão colocar a esposa na casa 12, né?
A esposa no mapa, né? A esposa, o esposo, né? Parceiro regular, o parceiro que tem um compromisso. Não é o parceiro que não tem compromisso está na 12. É aquele que você esconde. Tá? Mas o parceiro com compromisso está aqui na 7. Diferente, a casa 5 é a paquera, né? Você vai, vamos sair, é a pegação, é o beija-boca. Mas na casa 7 é onde você tem um laço compromissado. A esposa é professora, quem usa aqui não sabe muito bem que isso aqui bate. A professora é uma pesquisadora também, professora de História da Arte também. Tá? E mais de História do que de História da Arte, que tem uma diferençazinha nos campos. E a casa 7 bate em Gêmeos aqui, né? Com o Mercúrio aqui em Escorpião. E ela é uma pesquisadora muito profunda de sistemas econômicos. Pô, Escorpião é um sistema econômico, não era Touro? É o eixo, gente. Você mexe com Escorpião, você mexe com economia, macroeconomia. Aqui outra coisa, ele é artista. Olha aqui, primeiro que tem a Lua, conjunção Netuno, que já era suficiente para dizer um bocado disso. Tá? Mas segundo, que nós temos aqui, cadê? O Sol está em 10, o que mais aqui? Isso aqui é mais a Lua, conjunção Netuno, mas tem um outro fator. O Netuno está em 4 graus e a casa 2 está em 10 graus de Capricórnio. Temos aí uma órbitazinha de proximidade, tá? Isso é uma aproximação. Mas é o suficiente para você pensar que a pessoa pode ganhar recursos através de coisas um pouco inconsistentes, ter uma certa bagunça no gerenciamento dos recursos e também ter necessidade de lidar com música, com arte, fotografia, cinema, sistemas de fantasia, ilusões. Pois é exatamente o que ele faz. É exatamente o que ele faz. Tá? Esse caso aqui é muito emblemático. O que mais aqui? Viveu em várias cidades. O fato dele viver em várias cidades tem aqui, olha, se o ascendente, que é o Sol, está em Sagitário, olha aqui onde é que está o Júpiter, que é o regente desse ascendente. O Júpiter em casa 4 de mapa natal com horário, ele é uma representação de desenraizamento em potencial. Você tende a viver como cigano, trocar de casa várias e várias vezes. Ah, mas eu tenho Júpiter e não troquei de casa, não. Não trocou de casa, não. Eu tenho 25 mil terrenos que eu alugo para todo mundo. Você tem uma expansão dentro do campo dos imóveis, dos bens imobiliários, que é um assunto de casa 4. Tá? Então, de qualquer maneira, ele está respondendo muito bem a esse mapa. Tá? Esse aqui é o mapa do Donald Trump, com a mesma lógica. Tenho 10 minutos, né? Olha só que coisa curiosa. Ele tem ele viveu de programa de TV e de empresas imobiliárias. Tá? Tem um modo rude de falar aqui, ó, com o Marte aqui na terceira casa. O Marte dele, na verdade, está em cima do ascendente. O ascendente ali em Leão que ele tem, e ele tem o Marte em cima do ascendente no mapa normal dele. Mas olha que curiosa essa analogia, como é que ele tem aqui um Marte na terceira casa e o modo dele de falar é super direto e exageradamente agressivo, tantas vezes. E aqui o Mercúrio, cadê o Mercúrio dele? O Mercúrio que rege o ascendente, o Sol, o ascendente no caso é o Sol, né? Está em Câncer, olha as empresas imobiliárias. Agora a coisa mais curiosa que eu não pus aqui, é que eu fui pesquisar ontem à noite, e a esposa do Trump, a Melania? A Melania Trump, ela é uma modelo. Ela é modelo, estudou design, ela não terminou design, mas estudou moda, estudou design, estudou pintura, não sei o quê. Ela sabe pra caramba, ou pelo menos se diz que sabe, muito sobre elementos estéticos. E além disso, ela é belíssima, né? Aí você olha para cá, o descendente, que é a esposa, está em Sagitário. Olha aqui em que signo que está Júpiter. Tá? Disse que ela é poliglota. Ela fala 4 línguas, mas as más línguas dizem que ela inventa que sabe, né? Que ela fala meio Borat. Né? Mas são as más línguas, eu não sei. Tá? Reparem que mesmo com a ausência de dados, você consegue chegar pela concatenação. Eu estou fazendo uma concatenação aqui bem leve, né? Bem superficial. Mas dá para você ir muito mais além, muito além. Isso aqui é o trânsito sobre a derivação solar do Michael Jackson. Esse aqui é um mapa corrigido pelo Noel Tyl, um astrólogo americano muito respeitado. Americano ou britânico? Já esqueci. Mas ele é muito respeitado e depois de fazer também testes com essa retificação dele, eu comecei a fazer valer também. Vale muito, muito interessante. E isso aqui é o mapa interno, né, o mapa de nascimento dele, por fora os trânsitos. Durante o acidente do comercial da Pepsi, não sei se todos lembram, quando o Michael Jackson passou por aquele comercial que ele estava fazendo para a Pepsi, uma campanha internacional,
gigantesca e pega fogo no cabelo. Então ele perde parte do couro cabeludo, ele teve que fazer várias cirurgias depois para corrigir isso. E naquele período, ele estava fazendo uma campanha internacional aqui, né, com o Marte, fazendo conjunção com o Marte numa casa 9. E fazendo aqui quadratura com Vênus. Olha o elemento estético dele indo para o brejo. Ele passou um sofrimento inenarrável ali. E naquele mesmo período, Saturno estava transitando na casa 1. Ia passar mais 2 anos quase ali. Saturno transitando na casa 1 ali foi limitado. Né? Passando aqui rápido, que eu estou com 5 minutos só. Tá? Então, a gente já sabe que isso não invalida, não vai tirar de você a responsabilidade de procurar horário, mas que você já tem uma ferramenta na mão. E em termos de mega tendências, a gente usa o 0 grau de Áries com esse zodíaco, que a gente chama aqui, que é zenital, né? E começa aqui no 0 grau de Áries, vai fazer isso aqui sempre. E aqui um exemplo, né? Se formos usar isso no mapa da palestra, aqui está o mapa da palestra, aqui como é que ele ficaria desse jeito. As casas, eu estou chamando de casas cósmicas, porque é a referência direta para os signos. Então, o que você tem aqui no mapa, por exemplo, vamos usar um exemplo real, tá? Que é a especulação da posse presidencial, que já está claro que vai ser no dia 1º, só a gente não sabe o horário. Tá? Eu especulo que se for como o da última presidenta, vai ser por volta de 14 horas. Então, mas de qualquer jeito eu não coloquei o horário aqui, eu coloquei o 14 horas, mas com o mapa zenital. E se for isso, é isso que nós vamos ter a partir do dia da posse. Ainda é uma especulação, assim, eu já ouvi as pessoas falando, ih! Mas isso já é esperado, a gente já sabe o que vem pela frente, né? A ideia do que vem. A persona do governo tem um quê marcial, militar, né? Muito intenso, muito direto, duro às vezes. O comportamento das personas de controle do governo lá na Casa 10 são duros, controladores, economicamente, né? Tem uma série de questões econômicas às vezes controversas, outras não, mas tem sempre esse elemento controlador e conservador muito forte. A estrutura do governo vai ser controladora e conservadora. Urano aqui na cúspide de uma segunda casa, então temos sobressaltos nas finanças. Provavelmente teremos uma bolha maravilhosa de crescimento em 2019. Todo mundo vai ficar sorridente, mas não esquece que tem uma bolha estoura, bolha murcha. E 2020 tem essa conjunção aqui, fechando junto com a conjunção de Júpiter lá no final do ano. Tá? Então, a bolha murcha, a bolha expande, e é melhor aproveitar o período de euforia para depois se precaver e usar o que pode usar para se defender. Né? E aqui a Lua em Escorpião, tal, na 8ª casa, Júpiter tem aqui uma expansão do país, da cultura popular e etc. para fora, até porque os olhos estão voltados para cá, os olhos mundiais estão voltados para cá. Houve uma preocupação, né, do mundo inteiro. Que mais? Quirón em cima do ascendente e em cima do Marte. As figuras de poder ou as figuras de persona na sociedade brasileira, que eu estou chamando de persona, são as pessoas que estão no poder. Estou falando da posse presidencial. Quem é o presidente? O presidente está aqui e o presidente está aqui. E o governo está aqui. Tá? Então, temos um presidente que está ferido, que está sujeito a problemas de saúde, tá? Que vai e volta, declina e volta, várias vezes. Tá? Eu não vou me aprofundar em mapa de posse. Isso vai ficar para uma palestra online, que depois a gente disponibiliza. Mas aqui fica a ideia de vocês poderem elencar uma data para determinado evento que tem implicações coletivas e aplicar a mesma técnica. Faça a sintaxe e veja. Depois, quando o evento começar a ocorrer, que você tiver um horário, compare. É estrondoso o resultado, é muito interessante. Gente, meu tempo chegou ao fim. Eu pensei que eu ia ter tempo para fazer a demonstração com uma pessoa, qualquer coisa eu faço lá fora. Tá? Então eu ia fazer uma leitura horoscópica com alguém, né? Usando inclusive termos egípcios para fazer. Mas eu agradeço muito a presença e até a próxima.